Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Vitória do Verdão contra o América Mineiro. Scarpa marcou o gol da vitória do Palmeiras, um golaço do Scarpa. O Palmeiras, que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, 4 pontos de vantagens para o segundo colocado, que é o Corinthians. Com o tropeço do Galo, o Verdão é campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Galera, bora dar uma olhada aqui no linha de passe, o que os comentaristas falaram da vitória do Verdão contra o América Mineiro. E se você está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Quero aproveitar e dar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, link do canal da ESPN na descrição como créditos ao vídeo. Separei um trecho bem legal aqui do linha de passe, bora conferir o que os comentaristas falaram dessa vitória do Palmeiras. Palmeiras, que é o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bora lá pro vídeo, galera. Mais uma vez na conta ali, 1-0, assim como foi na segunda-feira, mas já valeu esse título simbólico e abriu 4 pontos aí do segundo colocado. Nessa margem a gente não tá vendo muito acontecer no Brasileiro, já. É Tudo isso. bem? Boa noite, William, boa noite, companheiros. Exato, acho que foi, como você disse, uma vitória ali na conta, né, no limite, não foi uma partida brilhante do Palmeiras. Acho que de maneira geral o time jogou mais do que o América, mas poderia ter sofrido esse empate no lance incrível, né, no finalzinho ali que o Juninho não conseguiu colocar para dentro. De qualquer forma, eu acho que é uma vitória do time que jogou mais e que buscou mais o gol. E acho que é um título virtual do primeiro turno, que, como acabou de dizer o Scarpa, o Bertozzi leu aqui a resposta do Scarpa, perguntado sobre o que significa o título do primeiro turno. O Scarpa respondeu nada, e de fato não significa nada. O que significa, sim, alguma coisa, são os 4 pontos de vantagem sobre hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? São 4 pontos, está longe de ser uma distância enorme, está longe de ser uma distância que você olha e fala, vai ser difícil alguém pegar o Palmeiras. O campeonato está completamente aberto, a gente falou ontem com um monte de candidato ao título ainda, mas são 4 pontos de vantagem, faltando ainda, a gente lembra, uma rodada para terminar esse turno. Então, de qualquer forma, acho que assim, é um título do primeiro turno do time que foi o melhor time nesse primeiro turno, né? O time mais sólido, vamos dizer assim, o time mais regular, que, né, claro que teve uma irregularidade em relação a grandes atuações e atuações razoáveis, medianas, mas foi um time que raramente jogou mal e acho que por isso termina o primeiro turno na liderança. É verdade, é assim, não é nada, mas já foi metade do campeonato e o Palmeiras está ali na liderança. Vamos lá, o que significa então esses 4 pontos, o que significam esses 4 pontos de vantagem do Palmeiras no final já do primeiro turno? Tem mais uma rodada, pode diminuir um pouquinho, né? Se tropeçar, se perder, enfim, encostar. Mas o que significa a gente olhando ali para frente, até envolvendo as atuações do Palmeiras? Você que tem demonstrado alguma preocupação ultimamente com essas atuações. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, ao Léo, ao professor Calçado e aos fãs e às fãs do esporte. E hoje mais uma atuação que o Palmeiras, essa para mim, inclusive aquém das últimas, tem que entender o porquê, se é que não entende, e tentar achar soluções quanto antes para poder voltar a jogar o futebol no mesmo nível que conseguiu mostrar em parte desse primeiro turno. Em primeiro lugar, o título, eu concordo com o Scarpa, nem existe. Esse título do primeiro turno é uma coisa que a gente fala, na verdade, ele não existe. O importante é que o Palmeiras foi, de maneira indiscutível, se você for somar os altos e baixos de todas as equipes, a melhor do primeiro turno. E esses 4 pontos dão ao Palmeiras uma margem de erro que as outras equipes talvez não tenham quando forem disputar o título que vale, que é o de campeão brasileiro. O que acaba no segundo turno, ou até um pouquinho antes, dependendo da temporada. Então, eu acho que o Palmeiras precisa retomar o seu melhor jogo. Eu acho que a principal questão para mim, quando eu olho o que as equipes têm feito, é que o Palmeiras consegue manter a sua diferença para o Flamengo, o Palmeiras consegue manter a sua diferença para o Corinthians, que o Atlético está completamente perdido. Eu não sei o que o Atlético vai fazer em relação a treinador, qual vai ser o Atlético do segundo turno. E o Fluminense está jogando bem, não tem um elenco à altura do elenco do Palmeiras para brigar pelo título. E se for colocar uma sexta equipe, ali o Inter correndo por fora, mas o Inter, como o Vini, nosso editor-chefe, hoje já disse, priorizará a Copa Sul-Americana, então em algum momento, se for necessário, ele vai tirar jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, o que há de bom no Palmeiras é que o Palmeiras tem 4 pontos a mais que as outras equipes, e quando vê o Flamengo crescendo, com uma janela pesada, mantém a diferença, que aí
é maior do que essa de 4 pontos para tentar brigar pelo título. Acho que o Palmeiras tem tempo de recuperar o seu melhor futebol. Acho que a oscilação é normal, mas é óbvio que o jogo de hoje não é um jogo que o palmeirense tem que comemorar a atuação, tem que comemorar o resultado, muito mais fruto de um lance individual do que do jogo coletivo do Palmeiras hoje. É que todo título é feito de jogos assim, né? Todo título é feito de jogos assim. São 38 rodadas, Perfeito. todo título tem aqueles momentos em que o resultado é o que importa e o time vai oscilar todos. Em regra, na maioria das vezes, ganha o Campeonato Brasileiro o time que tem o melhor elenco. O Palmeiras não tem o melhor elenco. O Palmeiras tem um elenco capaz de ser campeão. O melhor elenco é do Flamengo. Tá. O Palmeiras jogou o melhor futebol no primeiro turno e, por isso, é o líder. 4 pontos à frente do segundo colocado. Uma diferença maior ainda para o Flamengo. Perfeito. Essa é a ótima notícia para o Palmeiras. Tem que recuperar o seu melhor futebol. No final das contas, o título não será exatamente decidido contra o Flamengo. O Palmeiras ganhar todos os outros jogos e perder do Flamengo, o Palmeiras vai ser campeão. Não vai ganhar todos os outros jogos. O Flamengo também não vai ganhar todos os outros jogos. Então, acho que é uma campanha elogiável do Palmeiras no primeiro turno, num jogo hoje, para mim. O Palmeiras ficou devendo, acho que, se a gente for olhar o que aconteceu, o resultado não era o resultado do Palmeiras. O América teve mais chances claras que o Palmeiras para fazer gols hoje. A gente já vai falar do Atlético Mineiro também, a gente vai trazer a coletiva do Abel Ferreira e a gente vai falar das estreias aí no Palmeiras também, a expectativa das estreias, como foram os jogadores. Como é que era a continha que a gente estava fazendo aí de primeiro turno, Calçade? Boa noite, como é que era? Olá, boa noite a todos. 17 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Que desde 2006. E em 12, o campeão do primeiro turno foi o campeão brasileiro. Então, em 5, o campeão do turno não terminou na ponta. Então, existe um predomínio dos campeões do primeiro turno, porque não é nada, como disse o Scarpa, mas você está lutando pelo título. Pergunte ao Juventude, que é o último. Então, ele disputa o título. Com 18 jogos, não terminou o turno ainda, mas ele já é o campeão porque não poderá ser alcançado. Tem 9 pontos a mais que o Flamengo. E eu acho que hoje ele tem que olhar muito para aquilo que o Flamengo está fazendo. Pela recuperação do Flamengo. É uma conta que você fazia, inclusive quando a gente fazia o futebol na Via Justa, aquela conta de fiz ontem outra vez. Cada jogo 2 pontos, é isso, né? É uma média que vai te levar nas últimas rodadas a disputar o título, a menos que você tenha alguém que arrebentou ali e tem uma média superior. O Palmeiras chegou a 2 pontos por jogo. Isso. Tem 18 jogos, 36 pontos. Nenhum outro clube alcançou. Então é um campeonato que não tem um clube disparado. A tabela mostra isso. E provavelmente também essa assim, de cabeça, né? É a maior diferença, talvez, do primeiro para o segundo, né? Nessa fase já mais aguda do Brasileirão, na reta final do turno. 4 pontos. Mas o Palmeiras hoje é legal olhar. Ele olha para o segundo, que é o Corinthians, o terceiro, que é o Atlético, mas é um Corinthians tentando recuperar jogador e conseguindo pontos milagrosos por todos os problemas que teve. É um Atlético que nós vamos retomar aqui o debate, o turco, Mohamed. Voltando. Porque tem muito a ver o jogo do Atlético com o jogo do Palmeiras hoje. Atlético e Cuiabá, Palmeiras e América. Por quê? Porque tem jogos que você, no Brasileirão, eles serão ruins. E a tendência é que sejam a maioria. Esses jogos representem a maioria dos jogos disputados, porque você não tem o campeonato, a estrutura, o dia a dia do futebol brasileiro não te permite jogar bem numa sequência enorme. Ele te suga. E nesses dias você tem que ganhar. Porque eu estou falando o campeão é feito disso. Dia péssimo, ganhou. O Palmeiras, sim, no último lance, o último do jogo, poderia ter tomado empate. Não tomou. O Galo não reagiu desta forma. O jogo até os 48 está 0-0. Então, é assim que se faz uma equipe vencedora. E essa não é uma diferença que dá garantia de título, mas melhora o ambiente no vestiário, o discurso, olhar para os adversários, o que eles estão fazendo. Então, não merece taça. Ninguém vai lembrar dos campeões, campeão. Não vai dar volta olímpica. Você vai botar ali no estádio, campeão do primeiro turno. E levou? Não levou. Né? Mas é legal ter. Ajuda. Aliás, traz a informação que o Vini confirmando o que a gente está falando aqui. Neste Campeonato Brasileiro é a maior distância mesmo, 4 pontos. A maior distância era de 3 pontos nas rodadas 12, 13 e 14. Portanto, 4 pontos
é a maior distância realmente do líder. Então é um fato... Agora você vê como o futebol tem a subjetividade. Por isso que eu falo muito o principal assunto para o Palmeiras hoje, a notícia é que o Palmeiras tem 9 pontos a mais que o Flamengo, que o Palmeiras foi a melhor equipe do turno. Mas é tão... Inclusive hoje, o Atlético jogou o suficiente para perder. O Atlético merecia, se a gente for olhar a produção da equipe, perder. O Palmeiras não jogou para perder. O Palmeiras jogou, se a gente for olhar o número de chances criadas, só para pegar isso, para empatar. Tá? Então o Palmeiras hoje foi melhor contra o seu adversário do que foi o Atlético. Mas se o Atlético não toma o gol no final, isso é futebol. E o Palmeiras toma no gol incrível, eles estavam empatados em pontos. Estavam empatados, o Palmeiras era líder pelo número de gols marcados. Estavam empatados em pontos. Quer dizer, por isso que eu falo que importante é o time tentar retomar o seu melhor desempenho. Mas isso aí que você falou derruba treinador. Derruba técnico. Só que no Palmeiras, o Palmeiras tem um trabalho estabelecido e a gente vê um caminho para o Palmeiras voltar a ser um time extremamente forte em campo. Ele é forte ainda, ser extremamente forte. O Atlético não está nesse caminho. Eu acho que essa é a grande questão. Aliás, outra coincidência é hoje estreias, né? Tanto no Palmeiras quanto no Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente fala do Galo, vamos falar das estreias do Palmeiras, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. O campeonato de pontos corridos, ele, no final das contas, premia o que tem que ser premiado, né? Ele não mente. A tabela do campeonato não mente, ainda mais pode mentir no começo, mas quando você chega ao ponto em que quase todo mundo já se enfrentou, só falta um enfrentamento acontecer no final de semana, a tabela de classificação ela vai sempre espelhar a realidade, seja do nível dos elencos, seja do trabalho dos técnicos, mas ela vai fazer justiça ao que cada clube produziu até esse momento. Porque em um jogo só, né? O Abel falou muito em sorte, né? Mencionou essa palavra muito na eliminação para o São Paulo. Mas a sorte de uma rodada é o azar da outra. Quer dizer, a bola do América que não entrou hoje vai entrar em outro jogo. Sorte e azar, pequenos detalhes acontecem a favor de você e contra você. E essas coisas vão se anulando ao longo do campeonato e, no final das contas, quem joga melhor fica na frente. Hoje, embora concorde que o Palmeiras não foi brilhante, se não é o lance do Juninho no final, eu diria que foi com pouco susto, porque o Palmeiras, depois do gol do Scarpa, me pareceu melhor, assim, inclusive com outras chances. Muita chance de contra-ataque, né? Não, teve, mas assim, o Palmeiras me pareceu mais perto de fazer o segundo do que de tomar um empate. Perdeu chances de fazer o segundo. Pouco antes teve uma chance do Flaco Lopes, então talvez o pecado do Palmeiras fosse não ter matado o jogo. Em relação aos novos, o Flaco Lopes, nos minutos que teve, me impressionou mais. A troca foi entre eles, né? Foi entre eles. O Merentiel me pareceu ainda fora de ritmo, um pouco mais perdido ali no entendimento com os companheiros, mas acho que os dois vão ter oportunidades para jogar, evidentemente. O Abel vai querer vê-los. E vamos lembrar que ainda era sem Rony, sem o Verón agora, definitivamente, que vinha sendo um dos melhores dos últimos jogos, vinha de boas atuações, então dá para dizer que já começou a fazer falta. Mas, no geral, é importante para o Palmeiras coroar esse primeiro turno bom. A maioria dos jogos o Palmeiras jogou bem, né? Então, um jogo ou outro realmente você não vai jogar. Vamos ver como é que vai pesar a questão física. Essa semaninha de Copa do Brasil pro Abel, claro que ele queria estar lá, mas ela vai ser muito comemorada, né? Porque ele vai conseguir dar treinos como ele gostaria e ele quase nunca consegue fazer. Então, eu vislumbro um segundo turno muito, muito positivo para o Palmeiras. Acho que jogos como o de hoje vão acontecer, mas não são a regra. Normalmente o Palmeiras joga melhor do que isso, né? Merentiel e Flaco Lopes, Jean. Foram estreias bem diferentes, eu diria, William. Embora, claro, assim, obviamente você não pode tirar nenhuma conclusão por 50 minutos de um, 40 minutos do outro. São primeiras impressões, né? São primeiras impressões, mas o Merentiel, primeiro que chegaram muito poucas bolas nele no primeiro tempo, então ele participou pouco do jogo e eu te diria que nos momentos que participou ele não foi bem. Né? Os poucos toques que ele deu na bola, ele acabou não indo bem, exatamente o contrário do Lopes. O Lopes entrou muito bem no jogo, criou ali boas oportunidades, e eu concordo com o Léo, acho que assim, depois que entraram o Scarpa e o Lopes, o Palmeiras evoluiu muito, e eles entraram, sei lá, 5, 10 minutos do segundo tempo, e o Palmeiras teve muita chance, a gente está vendo aí. O Palmeiras teve muita chance para matar o jogo. Mais uma vez, não matou o jogo, né? Essa é aquela história, aquela ressalva que se faz ao Palmeiras e dessa vez com o novo centroavante em campo. Mas eu acho que o novo centroavante, o Lopes, fez esse aí, se ele coloca essa bola... Meu Deus, que estreia! Se ele faz uma estreia com esse gol aí, realmente ia pra história. Mas acabou a bola não entrando. De qualquer forma, eu acho que ele fez uma boa estreia. O Lopes bem melhor
do que o Merentiel. Acho até que a escolha do Abel, provavelmente, por ter colocado o Merentiel, e a gente falava aqui, né, quando os dois foram contratados, que muito provavelmente o jogador mais promissor, o jogador que ele vai acabar usando mais é o Lopes e não o Merentiel. O nosso Renato Rodrigues fez uma análise muito legal sobre os dois jogadores, que meio que também ia nessa linha. Acho que o jogo de hoje também vai nessa linha, mas acho que a escolha por começar com o Merentiel também provavelmente tinha a ver com o fato de que ele chegou antes. Sim. Estava treinando há mais tempo, começou jogando e depois no segundo tempo entrou o Lopes. Então, claro, se você for avaliar a partida de hoje, olhando já para o jogo contra o Internacional no fim de semana, seria normal até que o Lopes começasse jogando. Mas o Abel não é muito disso, não. Às vezes ele mantém aquela escolha, tá? Depois muda no intervalo, se for o caso. Vamos esperar para ver. E até provavelmente vai ser perguntado a respeito. Por falar em Abel e provavelmente... Muito bem, galera. Esse foi o vídeo. Vitória do Verdão. O resultado foi bom. Já o desempenho do time não foi dos melhores. Mas o importante é que o Verdão venceu. Mais 3 pontos. Se mantém líder isolado do Campeonato Brasileiro. 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Corinthians. Concordo com o que os comentaristas falaram aí no vídeo. Eu acho que o Palmeiras não tem que se preocupar muito com o Galo, até porque o Galo não tá jogando nada nesse momento. Tá uma bagunça o time do Galo. Vejo o Fluminense, que vem crescendo muito com o Fernando Diniz, tá jogando muita bola, tá a 4 pontos do Palmeiras. O Flamengo também tá crescendo com o Dorival Júnior. O mais importante é que o Verdão tá mantendo uma boa distância pro Flamengo, 9 pontos de vantagem. Agora o Palmeiras vai ter uma semana inteira de trabalho para treinar. Abel Ferreira vai ter uma semana cheia de trabalhos para treinar o Verdão. Foi ruim ter saído da Copa do Brasil, mas por outro lado, o Palmeiras vai ter uma semana inteira livre para treinar. O jogo de hoje que marcou a estreia do Lopes e do Merentiel, como os comentaristas falaram aí no vídeo, não dá para tirar nenhuma conclusão, até porque foram poucos minutos em campo. Vamos aguardar aí mais para frente. Galerinha, mas é isso, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião nos comentários. Você concorda com o que os comentaristas falaram aí no vídeo? Deixa a sua opinião aqui abaixo. Deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Se inscreve no canal e aciona o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Quero aproveitar e dar os créditos do vídeo mais uma vez a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos ao vídeo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Valeu e até a próxima, galera.